Bem, amigos, vamos continuar nosso curso. Eu parei na questão 11 da página 27, só que eu pulei a questão 10, a questão 10 da página 26. A questão 10 é uma questão do CESP de 2006, é uma questão gigantesca, é uma questão com 7 itens envolvendo argumento. Vamos aqui, essa questão é bem interessante, tá? Vamos começar pelo item 1. O enunciado dessa questão, eu coloquei uma parte somente no quadro, tá? O enunciado no material escrito, ele está bem maior. Eu vou começar já lendo o item 1. Item 1. Antes do item 1, com base nas informações do texto 1, julgue os itens que se seguem. Então o texto só explica o seguinte, do texto que é importante aí, é que ele fala que num argumento com várias premissas, com várias proposições, melhor dizendo, com várias proposições, as K premissas, K proposições, a K-1 proposições são as premissas, ou seja, a última vai ser a conclusão e antes da última são as premissas. Então a gente vai considerar a última proposição a ser declarada como sendo a conclusão, tá? E as anteriores como premissas. Pronto. O que interessa do texto para a gente é isso. Aí no item 1, que está aqui no quadro, ele diz assim, ó, é correto afirmar que, simbolizada adequadamente, a argumentação abaixo é válida. Ok? Então vamos aqui para o quadro, vamos analisar as premissas e a conclusão para verificar se o argumento é válido. Ok? O argumento válido também é chamado, relembrando, de argumento legítimo. Tá? E o inválido também é chamado de ilegítimo. Vamos aqui para o quadro resolver o item 1. Então aqui, ó, no item 1, eu tenho quantas proposições? Tá aqui, eu tenho 4 proposições. Proposição 1, a 2, a primeira é um condicional, a segunda é uma condicional, a terceira também é uma condicional, ó, tá aqui o se, ó. Se o casal é infeliz, há rompimento. E a quarta também é uma condicional, tá? É uma questão bem interessante isso aqui. Pela informação dada no enunciado, as 3 primeiras vão ser premissas e a última vai ser a conclusão. Então tá aqui, ó. Essas 3 primeiras aqui vão ser as premissas. E essa, vou botar aqui P de premissa. E essa última vai ser a conclusão. Ok? Vamos usar letras para representar as proposições simples. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar aqui, ó. Um casal é feliz, eu vou chamar de A. Okay, Próximo aqui, proposição. Os parceiros têm objetivos comuns. Vou chamar isso aqui de B. Ok? Então isso aqui vai ser B. Segunda proposição agora. Se os parceiros têm objetivos comuns, isso aqui já foi, Isso aqui é o B. Isso aqui já é o B. Então, trabalham no mesmo Ministério Público. Trabalho no Ministério Público é uma nova proposição. Então, isso aqui vai ser o C, Até aqui. Até aqui. Terceira proposição, há rompimento se o casal é infeliz. Olha, pessoal, quem é o antecedente nessa condicional? E quem é o consequente nessa condicional do item 3? Ó, há rompimento se o casal é infeliz. Eu posso ler assim, ó. Se o casal é infeliz, então há rompimento. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? O consequente está vindo antes aqui, E o antecedente está aqui, ó, está depois. O antecedente, ele vem depois do se, tá bom? Então, se o casal é infeliz, então há rompimento. Vamos usar letras aqui para representar as proporções simples. O rompimento, eu já utilizei? Sim, já utilizei, Vamos ver aqui, ó. A rompimento, não utilizei não. Então, a rompimento eu vou chamar de D. Uma nova letra, vou chamar de D. O casal é infeliz, eu já chamei, ó. Eu tenho que o casal é feliz, aqui, ó, o casal é feliz, é A. Então, o casal
é infeliz, vai ser não há, né? Não vou usar outra letra. Quarta proposição, há rompimento, já foi, né? Essa proposição aqui já foi, essa proposição simples é o D. Se os parceiros não trabalham no mesmo Ministério Público. Os parceiros trabalham no mesmo Ministério Público, já foi, tá aqui, ó. Trabalham no mesmo Ministério Público, é o C. Então isso aqui tudo já foi, isso aqui é o C. Tá? Pronto, já chamei cada proposição simples de uma letra. Isso facilita bastante para não ter que escrever a frase inteira. Agora vamos montar as premissas usando essas letras. Então a primeira premissa vai ser representada através da condicional A implica B, né? Tá aqui, ó. O A, aqui é então B. Então, primeira proposição, A implica B. Segunda proposição, é uma condicional. Vai ser o quê? Vai ser B implica C. B implica C. Deixa eu colocar um pouco mais para cima, senão não vai caber aqui no quadro. Vamos ver aqui, deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui um pouco mais para cima e na cor preta. Aqui, ó. A implica B, foi a primeira proposição. A segunda proposição foi B implica C. Agora, a terceira proposição. Se o casal é infeliz, então há rompimento. Então fica não há implica D. Ok? Eu coloquei na ordem correta. O antecedente vem antes. Não há, que é o antecedente, implica D, que é o consequente. E por último, vai ser a conclusão, não é uma premissa, tá? A última proposição, segundo até o enunciado, a última proposição é a conclusão. Então, como é a conclusão, eu vou passar aqui um traço para separar as premissas da conclusão. Então, a última proposição fica o quê? Fica C, não C. Ah, só um detalhe aqui, ó. Nessa quarta proposição é não C. Por que não C? Por causa do não aqui, ó. Então, é não C implica D. Então, vamos lá. Não C implica D. Pronto, montamos as premissas e a conclusão. Agora é verificar se esse argumento é válido ou inválido. Como é que eu vou resolver? Na página 12 do nosso material escrito, tem lá os métodos para testar a validade dos argumentos. Olha, o primeiro método é para usar as palavras todo, nenhum e algum. Não é o caso nessa questão. O segundo método, na página 12, hein, pessoal? O segundo método é a tabela verdade. Olha, a tabela verdade, aqui eu estou usando quantas letras? A, B, C, D, 4 letras. 2 elevado a 4 dá 16 linhas. Então, não é o caso de usar a tabela verdade. Terceiro método. O terceiro método eu utilizo, né? Tem dizendo aí, ó, deve-se usar quando? Terceiro método. Quando houver a premissa, né? Quando uma das premissas for uma proposição simples ou tiver uma conjunção. Pessoal, aqui, essas 3 premissas aqui, tem alguma proposição simples? Não. Aqui é um condicional, aqui é um condicional, aqui é um condicional. Tá? Então, não tem nenhuma premissa que seja proposição simples e nem que seja conjunção. Tá? Então, não se deve usar o terceiro método. Ó, então, só restou o quarto método, não é isso? O quarto método é o método da conclusão falsa. E aí tem dizendo quando se deve usar, né? Ó, quando for inviável a aplicação dos métodos anteriores e a conclusão for da forma de uma proposição simples, né? Ou tiver na forma de uma disjunção, ou tiver na forma de uma condicional. Então, eu tenho a situação, tenho a conclusão aqui, ó, é uma condicional. Como é um condicional, eu posso usar, então, um quarto método. E como é que se aplica esse quarto método? Esse quarto método, vamos prestar bem atenção, não é difícil, tá? Dá para entender, tá? Tem muito a ver com o segundo método. A teoria tem muito a ver com o segundo método, tá? A maneira de fazer, não. A maneira de fazer é totalmente diferente do segundo método. Mas tem muito a ver a teoria com o segundo método. Olha,
como é que se procede pelo quarto método? Eu tenho que considerar a conclusão falsa. Então, vou fazer isso. Vamos considerar essa conclusão aqui como falsa. Sempre é assim, pelo quarto método. Olha, essa condicional para ser falsa só tem uma maneira. É o quê? A primeira proposição ser verdadeira e a segunda proposição simples ser falsa. Não é verdade? A condicional só tem essa maneira de ser falsa. Com isso, eu descubro dois valores lógicos aí. Olha, eu tenho aqui que não C é verdade. Se não C é verdade, eu concluo que C, não C é verdade. Então, C é falso. E o D? O D é falso, está aqui, ó. O D é falso, né? Pronto, então achei, ó, ao fazer a conclusão falsa, eu achei dois valores lógicos, o do C e o do D. Esses resultados você vai jogar nas premissas. Então vamos jogar. Na segunda premissa aparece o C. Tá aqui o C, então eu vou colocar F de falso aqui, ó. Ok? O D também é falso, aqui na terceira premissa aparece o D. Então onde aparecer C e aparecer D, você coloca, substitui pelo seu valor lógico respectivo, no caso falso. Pronto. Agora, seguinte, como é esse método? O primeiro passo é esse, é considerar a conclusão falsa. Olha, vamos verificar aqui na última coluna, né, do quarto método, que está na página 12. Tem dizendo o seguinte, ó, na última coluna, o argumento é válido quando? Quando não for possível a existência simultânea de conclusão falsa e premissa verdadeira. Quando não for possível essa situação, o argumento ele é válido. Então, olha, vamos agora considerar as premissas verdadeiras, tá bom? Então, nesse segundo passo agora, vai ser considerar as premissas verdadeiras. Eu vou verificar se é possível fazer isso. Então, vamos considerar, né? Considere que é possível. Ó, considere que é possível fazer as premissas verdadeiras. Vamos lá, vamos considerar isso. Aí, será que é possível mesmo? Vamos testar, né? Vamos lá. Então, eu considerei as premissas verdadeiras. Olha, eu vou começar agora aqui da segunda premissa. O C aqui é falso. Para o resultado da condicional CV, é necessário o quê? Que o B, aqui, ó, esse B aqui, também seja falso, pessoal. Porque se o B for verdade, verdade com falso dá falso. Então, obrigatoriamente, o B tem que ser falso. Obrigatoriamente. Pronto, então acabei de achar aqui, ó, nessa premissa aqui, acabei de achar que o B é falso. Aí eu vou substituir, onde tiver B eu coloco F de falso. Tá aqui, ó, então aqui tem B, ó, eu vou colocar F de falso. Vamos analisar aqui. Eu posso usar agora a primeira premissa, né? Ó, aqui na primeira premissa eu tenho o valor lógico do consequente, que é falso. Logo, o antecedente, para que a condicional seja verdadeira, o A também tem que ser falso. Pronto, então o A tem que ser falso. Então, acabei de descobrir nessa linha aqui, né? Nessa linha aqui, acabei de descobrir que o A é falso. Onde tiver A, você vai colocar F de falso. Aqui na terceira premissa tem não A. Como o A é falso, não A vai ser verdade. Tá ok? Aí, como é que ficou aqui, pessoal, na última premissa? Vamos analisar aqui, ó. V implica F. Dá o que V implica F? V implica F, dá F. Então, ó, não deu V, deu F. Certo? Se deu F, significa o quê? Significa o seguinte, que não é possível fazer todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Essa situação nunca vai acontecer, ok? Então, repetindo, a situação em que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa nunca vai existir. Se essa situação nunca vai existir, então o argumento é o quê? O argumento ele é válido. Vejam lá na página 12, tem dizer assim, ó, o argumento é válido quando
não for possível a existência simultânea de conclusão falsa e premissa verdadeira. É o caso. Não é possível fazer isso. Como não é possível fazer isso, logo o argumento ele é válido. O argumento é válido. Ok? Então, o que é que diz o item 1? Ele está dizendo o seguinte, ó, é correto afirmar que a argumentação abaixo é válida. O pessoal tem que prestar atenção nisso, hein? Não vai se ver só o resultado aqui do argumento não, que é válido não. Tem que verificar a afirmação do item. A afirmação do item está dizendo que é válida. Tá ok? Tá certo? Tá certo. Então, esse item está certo. O item 1 está certo. Se ele tivesse falado no item 1 que era um argumento inválido, aí o item 1 estaria errado. Ok? Então, agora, por que eu tinha falado que tem a ver com a tabela verdade isso aqui? Pessoal, eu já fiz uma questão com vocês com tabela verdade e mostrei o seguinte, que numa linha, né, se houver uma linha em que as premissas são V, lembram? Se houver uma linha, aqui é cada premissa, aqui é a primeira premissa, aqui é a segunda premissa e aqui é a terceira premissa. E aqui são as colunas, né? Cada premissa é uma coluna. Aí se houver uma linha em que as premissas são V e a conclusão for falsa, se ocorrer isso, o argumento é inválido, né? Olha, aqui existe essa linha em que as premissas são V e a conclusão é falsa? Não existe essa linha. Por que não existe essa linha? Porque aqui na terceira premissa não consegue ser V, ó. O resultado foi F. Então essa linha aqui, ó, essa linha não existe. Como essa linha não existe, o argumento é válido, ok? Então vou encerrar nesse momento esse item 1. Depois do intervalo eu volto ao item 2.